Uma boa noite para todos. Nosso Senhor Jesus nos abençoe a todos. Eu vou ler aqui algumas sugestões do próprio Emmanuel, através do Chico, que nos diz o pensamento do mentor espiritual de Chico Xavier a respeito de temas da atualidade. Conselhos e ponderações sobre as tribulações de nossos tempos. Ele começa nos dizendo, pelo lado melhor. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se instale no coração. Então, para que a paz abençoe a nossa vida, é importante nós abrirmos as portas íntimas do entendimento, ou seja, ficarmos abertos, né? Receptivo aos ensinamentos e aos conhecimentos que chegam até nós. Ele continua, ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Então vamos repetir. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva. Realmente, quando tem muita crítica, ela é construtiva, né? Nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Então, acima de tudo, o amor. Até diante das críticas, toda crítica ela deve ser realizada, quando houver a oportunidade, realizadas com amor, com o fim específico de corrigir, mas não de punir. Aí ele continua no ensinamento. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração das leis universais, que nos farão felizes para sempre. Repetindo, conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, ou seja, de ação e reação, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos sempre os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Então não é porque nós estamos passando por vicissitudes em decorrência da lei de causa e efeito, isso não é sinônimo de infelicidade, não. Aí ele continua, para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos em humanidade, pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Então, repetindo, para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, né? Nós devemos considerar os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Então é verdade, quando a gente vê alguma pessoa fazendo alguma coisa errada, não é? Então nós não devemos ficar especificamente observando o erro cometido, mas temos que aprender com Deus. Deus só observa o bem que a gente faz, o nosso lado bom. E Deus sempre procura potencializar o nosso lado bom, nossas virtudes. Que com o decorrer do tempo, nós vamos aprender a nos observar. E ao nos observarmos, nós não vamos querer continuar fazendo coisa errada. A nossa própria consciência, pela felicidade que todos nós sentimos em fazer o bem, vai exigir de nós que a gente continue sempre fazendo bem para se sentir feliz ao realizar essa tarefa. É assim que funciona. Olha como Deus ele é inteligente, pessoal. Quando a gente vê uma pessoa fazendo algo errado, a gente fica focado só no erro que ela cometeu. E fica falando para um, falando para outro. Observa só o defeito da pessoa. Deus não trabalha assim. Deus só observa o lado positivo, ou seja, a virtude. Por mais erro que a pessoa cometa, ela tem um lado, uma virtude, algo de bom nela. Então Deus, ao observar o lado bom dela, Deus potencializa aquele lado bom, fazendo com que ela
faça mais aquilo do que o lado que não é bom, que a pessoa realiza, não pelo fato de ser má, porque Deus não fez ninguém mal, mas pelo fato dela estar má. Entre estar e ser, a diferença é grande. Então, todos nós estamos mal, não somos mal. Então, como é que Deus trabalha? Deus observa o lado positivo dela, ela deve ter alguma virtude. Por pior que seja o assassino, ele tem que ter uma virtude. Ou ele ama, ele deve amar alguém. Ou ele ama, nem que seja o próprio capanga sequazes dele, né? Mas ele ou ama a mãe. Então Deus observa só o lado positivo da pessoa. Então ele potencializa aquele lado positivo da pessoa, fazendo com que ela, faça aquele lado bom com mais frequência. E de tanta pessoa fazer aquilo, vai chegar um ponto que ela vai querer expandir, potencializar ela mesma aquele lado bom, porque ela, ao fazer o bem, ao trabalhar aquele lado positivo, aquela virtude dela, ela vai se sentir bem, porque é a lei de ação e reação. Se eu faço bem, eu recebo bem, porque é dano que se recebe. Então, o que acontece? Aí eu vou querer sempre estar fazendo bem para receber o bem. E o hábito de fazer isso, fazer e receber, vai fazer com que a pessoa reflita sobre o mal que está fazendo. Sua própria consciência vai chegar a um ponto que vai fazê-la cansar daquela rotina. Aí ela vai pensar consigo, ela fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Acho que eu não vou fazer mais o mal, não. Acho que eu vou fazer mais o bem, porque no ato eu já recebo a troca, porque na lei de Deus tudo é permuta. Então eu vou receber o bem que eu fiz, eu vou receber como troca o meu bem-estar, a minha felicidade. Eu quero expandir isso, eu quero aumentar isso. Então, por isso que a nossa doutrina fala que fora da caridade não há salvação. É por causa disso. Porque ninguém vai conseguir sua felicidade sem primeiro fazer a felicidade, que é isso que o Chico fala. O Chico fala que a nossa felicidade, ela é medida pela felicidade que fizemos ao outro. Porque é dano que se recebe, ninguém consegue nada sem primeiro dar. E entendendo também que tudo que nós temos é daquilo que damos. Emmanuel que nos fala isso. Ele continua, para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considere os nossos irmãos em humanidade, pelo lado melhor, em que estimariam estar agindo. Aí outro ensinamento. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. No entanto, provavelmente adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por ter faltado a precisa resistência. Então, tem muitas pessoas que desistiram de fazer o bem. Então, tem pessoas que vai visitar os doentes em hospital, faz isso com tanto entusiasmo, depois abandona. Tem pessoas que vai na casa religiosa, que é o local onde ela pode fazer o bem, receber o bem, depois de um certo tempo, ela desiste. Tem pessoas que vai distribuir alimento na rua para os necessitados. No começo é aquele entusiasmo, depois a pessoa para de ir. Tá vendo? Por isso que ele fala aqui, ó, esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. Ele abandonou. No entanto, provavelmente, ele adotou essa medida não por espírito de infidelidade, entendeu? Aos compromissos assumidos, mas sim por ter faltado precisa resistência. Então, se a gente resolve seguir os passos de Jesus, se a gente resolve colaborar com Jesus, se a gente resolve ter atividade no bem, nós vamos encontrar obstáculo. Nós vamos encontrar obstáculo. Mas aí é que entra a nossa perseverança. É isso que ele está falando aqui. Temos que ser persistentes. Outro ensinamento. Outro que entrou na sombra da delinquência não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza, suscetível de queda, nas tramas da obsessão. Tá vendo? Já tem outro caso aqui, ó. Outro que entrou na sombra da delinquência, já não estava fazendo bem, estava cometendo delinquência. Não terá, ele não falhou, não é porque ele faltou o espírito de fazer o mal, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza suscetível de queda nas tramas da obsessão. Tá vendo?
Outro ensinamento, aquele outro que desertou das obrigações domésticas não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares, e sim por lhes esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Quantas pessoas que abandonam a família, filhos que abandonam os pais, é o que mais tem, filhos que abandonam os pais. Às vezes mora no interior, briga com o irmão, briga com a mãe, briga com o pai, pega suas coisas e vai para a capital, trabalhar para ganhar dinheiro, mas saiu de casa, não é? Por causa de conflito de relacionamento. Ou o homem abandona a mulher, também foge dos compromissos. Mulher que abandona a família, não é? Mulher que abandona o filho, não quer ter o filho, joga o filho, o feto ali na lata do lixo. É o que ele está falando aqui. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas, está vendo? Não haverá fugida aos próprios deveres por falta de amor aos familiares. Então ele foi embora, não foi por falta de amor, a mulher foi embora, não foi por falta de amor aos familiares. Não foi por causa disso. Mas sim por lhes esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Então, porque esmoreceu, quer dizer, não resistiu às dores que estava passando num determinado tipo de relacionamento. Não suportou. Não suportou, não é? As vicissitudes que o relacionamento nos provoca. Aí pega, abandona a casa, abandona a família, abandona o lar, abandona o emprego. A pessoa não suportou. Não foi por falta, né? Mas então a pessoa abandonou a responsabilidade, porque é importante entender que se nós estamos passando por um sofrimento num ambiente de trabalho ou num relacionamento qualquer, não foi por um acaso que está acontecendo isso. Temos que tirar um aprendizado disso. Quando Deus achar que a pessoa não necessita mais passar por aquele relacionamento, Deus afasta naturalmente. Não precisa nós tomarmos a iniciativa de fuga, porque ninguém consegue fugir dos compromissos. A gente pode adiar, não é? Mas fugir ninguém consegue. Aí dá outro ensinamento. Outra ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo resvalar na criminalidade a que se sentia impelido pela insistência de longas tentações. Então tem pessoas que, às vezes, ela está sofrendo uma tentação muito grande para cometer suicídio, por exemplo. Aí ela entra no mundo das drogas justamente para não fazer aquilo, não cometer aquele suicídio. Troca um mal pelo outro. Outro ensinamento. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências. Está vendo? Deixa que a misericórdia nos auxilie em todas as ocorrências. Então, em todas as circunstâncias de nossa vida, tudo que acontecer em nossas vidas, pessoal, íntima ou através de relacionamentos, nós temos que nos esforçarmos para deixar que a misericórdia nos auxilie. Temos que sermos misericordiosos, não é? A fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo que o lado melhor de teus problemas próprios seja também visto. Tá vendo? Então nós temos que observar sempre o lado melhor das pessoas e das situações do caminho, de modo que o nosso lado melhor dos nossos problemas próprios também sejam resolvidos. Para finalizar, de Emmanuel, ele nos diz: lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com os outros, com o infinito amor de nossa parte, uns diante dos outros. Saibamos igualmente compreender e esperar. Vou repetir. Olha o que Emmanuel nos fala através do Chico. Lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça. Então, qualquer situação que esteja acontecendo em nossa vida emocional, psicológica, profissional, física, qualquer problema que estejamos passando, nós temos que nos lembrar da justiça de Deus.
nós não estamos sendo injustiçados. Por maior que seja o nosso sofrimento, por maior que seja a nossa dor, não está havendo aí uma injustiça. E nem estamos sendo vítimas. E tudo que está acontecendo não está acontecendo por um acaso, porque o acaso não existe. Por isso que ele fala, lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. Então Deus nos compreende e nos espera com infinito amor. De nossa parte, porém, não é? Uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. Então, se Deus nos espera, não é? Pacientemente, para que nós compreendamos a necessidade de nossas vicissitudes, nós também temos que aprender a esperar que o nosso irmão, que nos causa problema e nos prejudica, ele também faça a sua mudança interior. Nós não podemos cobrar, e nem podemos cobrar a Deus, achando que o que está acontecendo conosco é uma injustiça. Não, nós não podemos exigir que uma pessoa mude. Quantos casos que a gente vê aí que a pessoa fala, quer saber de uma coisa? Eu só vou mudar o meu jeito de ser quando a pessoa que vive comigo mudar. Enquanto essa pessoa não mudar, eu também não mudo. Eu vou continuar batendo de frente. Aí vira um caos. Então, se a gente vai ficar esperando a outra pessoa mudar, sendo que nem Deus consegue mudar uma pessoa, Deus consegue? Deus vai obrigar uma pessoa a parar de mexer com droga? Vai obrigar uma mulher a deixar de ser prostituta? Vai obrigar a gente a deixar de ser fofoqueiro? De criticar? De ser pavio curto? Não. Deus espera pacientemente que nós próprios consigamos fazer a nossa transformação moral. Ele espera. Sem deixar de nos ajudar. Ele espera não de maneira inativa, ele continua nos ajudando. Então nós também temos que fazer a mesma coisa com o parente difícil, ou com o companheiro de trabalho difícil. Esperar que a própria pessoa se conscientize de sua mudança, não é? E sem deixar de ajudá-la. Como é que nós vamos ajudar? Se a pessoa é de difícil trato, então vamos ajudá-la à distância, através de orações insistentes e persistentes. Esse é o nosso dever e nossa obrigação. Essa obrigação tem que recair sempre sobre aquele que se acha com a razão, que está com a razão. Não é porque eu estou com a razão que eu devo exigir que o outro melhore, que eu devo gritar com o outro e exigir, não. Aquele que está com a razão não deve nunca ir às vias de fato com o outro, nem brigar com o outro. Porque se eu brigar com uma pessoa que não conhece o que eu conheço, que não sabe o que eu sei, que não tem a mesma evolução que eu, se eu brigar com ela, quem é o mais errado aí? Sou eu. Quem vai ter atenuante aí? O outro e eu não. Eu vou ter agravante e ele atenuante. Porque ele faz aquilo porque ele não conhece a Deus. Ele age de acordo com a ignorância. E nós não, nós temos o conhecimento. Então eu não posso brigar com ele. Porque senão eu estou me nivelando, eu estou sendo exatamente igual a ele. Então a culpa maior recairá sobre mim. Vamos pensar sobre isso. Fazer uma reflexão sobre isso, sobre todas essas sugestões e ensinamentos que o Emmanuel acaba de nos passar. Uma boa tarde para todos e um bom final de domingo.